Olá, meu nome é Renata e hoje eu vou ensinar para vocês duas ferramentas que a gente usa e que são muito boas para a gente poder elaborar os projetos. Vamos lá? Primeiro, eu tenho que falar que esta aula ela foi fomentada pelo PROAC Expresso Direto, edital número 39. Então, vai ser uma aula de meia hora, bem curtinha, para você poder fazer os seus projetos sem enrolação, beleza? Sobre mim, eu sou uma pessoa graduada em música e durante muito tempo eu exerci a minha profissão, mas depois eu fui para gestão cultural e produção cultural e por isso eu tenho essas duas pós, gestão cultural e gerenciamento de projetos. Faz mais de 10 anos que eu tenho experiência com a minha empresa e a gente com a empresa já tem aprovações em PROAC editais, PROAC CMS, Lei de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, e também temos no âmbito municipal, a gente já aprovou vários projetos também. O que nós vamos discutir nessa aula? Muito fácil. O que é um projeto cultural? Que é importante a gente saber, e essas duas ferramentas que eu vou apresentar hoje, que é a árvore de problemas e o 5W2H. Bom, o que é um projeto cultural, afinal? Primeiro, vamos destrinchar um pouquinho isso. O que é um projeto? Um projeto é uma atividade com início, meio e fim, que gera um produto ou uma pesquisa ou ah, ou um serviço que vai amenizar ou resolver um problema. Então, todo projeto a gente tem que ter em vista que todo projeto ele tem que resolver um problema. Não resolver ou amenizar, se ele não for resolver, que ele amenize o problema, né? Eu acredito que no âmbito da cultura é muito difícil a gente resolver um problema. Então, a gente sempre visa amenizar alguma dor da sociedade. Vamos lá. Para a nossa elaboração de projetos, a gente precisa definir um problema relacionado à nossa ideia. Por exemplo, eu quero fazer um CD da minha banda. Tá. E em que esse CD se relaciona com os problemas da sociedade? É, então, a gente tem que pensar em possíveis problemas que esse CD ou essa gravação possa vir a resolver dentro da sociedade. Ah, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é fazer um brainstorm mesmo. Quais são os problemas que esse meu projeto se relaciona? Não necessariamente que ele vá amenizar ou resolver, mas que tem relação. Vou dar um exemplo a seguir. O que é a árvore de problemas? Você pega todos os problemas que você elencou nesse brainstorm e você faz um fluxograma, que significa, na parte de baixo, nessa raiz aqui, ó, tá vendo? Nessa raiz, a gente vai colocar uns, uns problemas raiz mesmo, uns problemas que são mais causas de problemas mais centrais. Então, a gente pensa que o tronco da árvore é o nosso problema central, a raiz são as causas desses problemas ou desse problema central, e a copa da árvore seriam as consequências desse problema. Um exemplo disso, um projeto que a gente fez com a minha empresa, que chama Cozinhando com Monteiro Lobato. O projeto consistia em levar crianças com seus pais para dentro de uma cozinha, e nessa cozinha a gente levava atores e cozinheiros para ensinar receitas
que estão presentes no livro no livro Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato. E esses atores, caracterizados como os personagens do Monteiro Lobato, iriam fazer uma introdução à literatura para as crianças, por meio da gastronomia. Então, a gente resolveu fazer um brainstorm de problemas relacionados a esta ideia que a gente teve. Então, a gente chegou a esses problemas. Baixo poder aquisitivo das famílias faz com que os cortes recaiam sobre a cultura, ou seja, as famílias estão empobrecidas. Então, o que vai ser cortado primeiro? É o teatro, é o cinema, é a cultura. A diminuição da cultura produzida no interior. Pensando que esse foi um projeto que aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo, o interior, de maneira geral, ele está produzindo menos cultura por vários motivos, mas isso é um problema que a gente precisa olhar para ele. Temos poucas opções culturais para crianças. Isso é real, assim, principalmente no interior. A gente tem vários espetáculos teatrais e várias produções audiovisuais, mas opções culturais no interior, somente para crianças, a gente tem muito pouco. São poucos os espetáculos teatrais, os espetáculos musicais, as brincadeiras de roda, tudo isso vem pouco para cá. Atrações culturais disponíveis para a família são somente pagas. Isso é um problema muito, muito difícil de contornar, porque a gente tem toda uma produção cultural envolvida que custa. E aí, o que acontece? As famílias têm que pagar e não é só o ingresso de uma pessoa, né? É o ingresso da família inteira. E isso acaba pesando no orçamento da família. A gente tem que pensar também num problema que é a superficialidade no entendimento das linguagens artísticas. Todo mundo vai no cinema, certo? Mas quando a gente vai no cinema, a gente quer relaxar, a gente quer distrair, a gente não quer assistir um filme denso ou, ou um filme que agregue culturalmente ao nosso repertório. E por que isso acontece? Isso é um problema? Então, a gente tem que se debruçar sobre essa questão e pensar se é um problema que o, o nosso entendimento de linguagens culturais seja tão superficial. As famílias no interior paulista, claro, não é uma generalização, mas a maioria das famílias, elas vivem uma alienação cultural por vários motivos e a gente tem que entender essa alienação cultural das famílias como um problema. Expressões locais perdem meios de sobrevivência. Isso é muito sério pensar que talvez porque as famílias estejam tão alienadas, porque as pessoas não queiram consumir coisas pagas, isso faz com que as expressões culturais locais do interior percam seus meios de sobrevivência, não seja uma coisa sustentável. E tem um problema que assim é muito básico, muito raiz mesmo, é a raiz da árvore, eu acredito, que é a modernidade líquida. Ou seja, tudo é muito rápido, tudo tem que ser agora, tem que ser consumido agora. E isso faz com que as pessoas percam o interesse em consumir algo mais denso, algo mais profundo, quererem se aprofundar no seu repertório cultural. Bom, aí o predomínio da cultura de massa no âmbito familiar, do interior, isso ainda acontece, muita gente assiste televisão, muita gente ouve rádio, e cada vez mais a gente
vê essa cultura massificada, por exemplo, o sertanejo, o funk, ah, a- os programas da televisão, são coisas que as pessoas entendem mais facilmente e por isso elas acabam indo para esse caminho. E a longo prazo, isso pode diminuir o nível das atividades culturais produzidas. Esses foram os problemas que a gente só fez um brainstorm aqui. Tem muitos outros mais, claro. E aí a gente chegou a esse resultado da árvore de problemas. A gente viu como a alienação cultural das famílias do interior paulista como um problema central. E aí a gente trouxe alguns outros problemas como sendo raízes, sendo causas desse problema central e alguns outros problemas como sendo consequências desse problema central. Aí você me pergunta, mas Renata, por que que eu vou, para que eu vou usar isso na minha elaboração de projeto cultural? O objetivo geral do projeto cultural não é resolver ou amenizar um problema. Então, se a gente for pensar que o objetivo geral do nosso projeto é resolver e amenizar um problema da sociedade, a gente tem que saber qual problema da sociedade ele pretende resolver ou amenizar. Pensando nisso, a árvore de problemas é, traz, traz o nosso objetivo geral, que é diminuir a alienação cultural das famílias do interior paulista por meio do nosso produto cultural, que é a nossa apresentação dentro da cozinha com as crianças e as famílias. Tá, mas aí essa árvore de problemas pode conseguir, inclusive, fazer uma justificativa para o seu projeto. Porque o nosso produto cultural, ele não ataca somente o problema central, mas ele ataca as causas desse problema. E aí, as consequências, elas vão ser os benefícios futuros do nosso projeto. Então, a gente já consegue elaborar, ou pelo menos começar a pensar em uma justificativa, em várias justificativas para o nosso projeto. Por exemplo, deixa eu voltar lá na árvore de problemas. Quando você oferece uma atração gratuita, que era o caso, você resolve ou ameniza esse problema do baixo poder aquisitivo das famílias, faz com que os cortes recaiam sobre o lado cultural. Sendo assim, você está atacando um problema que é causa da alienação cultural das famílias do interior paulista. E aí, isso pode gerar diminuição da desunião familiar, pode gerar diminuição da superficialidade do entendimento das linguagens artísticas, pode diminuir tudo isso aqui. Então, você já tem um monte de justificativas para o seu projeto acontecer. Muito bem, vamos para a nossa segunda ferramenta. Para a gente entender um projeto, a gente não pode simplesmente falar, meu projeto é um evento. Porque o meu evento, ele tem que estar costuradinho em todas as áreas. Porque um projeto, ele não é só uma ação. Ele é feito de várias, ele é um conjunto de atividades com início, meio e fim que geram um produto e para resolver e amenizar um problema. Então, a gente tem que costurar todas as pontas dele. Para isso, a gente tem que pensar em todos os lados do projeto. Tá, mas como eu vou pensar nesses lados? Pensa em 5W, 2H. 5W é, o primeiro W é what. O what é muito o objetivo geral, objetivos específicos, o que eu quero fazer no meu projeto. Tá, o meu projeto, no caso do Cozinhando com Monteiro, era fazer um evento envolvendo famílias
atores e gastronomia, com a temática do Monteiro Lobato. Tá, aí eu tenho que pensar também no segundo W, que é o who. O who é quem vai fazer e para quem se destina o projeto. Aí você já tem a ficha técnica, que são as pessoas envolvidas, os profissionais envolvidos. Quem você precisa contratar para fazer isso? Ah, eu preciso contratar 4 atores, é, um culinarista, 2 assistentes de cozinha, e eu preciso contratar também um produtor, um maquiador, um stylist e, sei lá, um técnico de som para poder montar o som do lugar. Ótimo. Tá, mas aí o meu projeto ele se destina a quem? São só as crianças? Ou são as crianças e seus pais, crianças do interior? Aí a gente vai destrinchando mesmo. Coloca, são crianças com seus pais no interior da cidade, no interior paulista, ah, que não tem acesso à cultura facilmente, que tem pouca disponibilidade de engajar culturalmente em alguma atividade, sempre buscando destrinchar o máximo que você tem, que você puder desse público-alvo. Tá, quando vai ser? Isso aqui a gente pode montar o nosso cronograma só respondendo essa pergunta. O cronograma, aí você fala, quando que cada coisa vai acontecer? Então, montar um cronograma, a gente precisa responder sempre quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, quando vai acontecer aquilo outro. Muito bem. O where é exatamente onde vai acontecer. A gente tem um espaço, o nosso patrocinador vai disponibilizar algum espaço? A gente vai precisar contratar esse espaço? Então, já coloca lá nas rubricas do projeto. Vai precisar contratar um espaço. Tá, qual espaço? Vamos pesquisar quanto custa? E aí você começa a responder esse where, esse onde. O porquê, why, diz pra gente justamente a justificativa do projeto. Por que eu quero fazer isso? Por que é importante ter esse projeto? Então, quando a gente escreve a justificativa, a gente está respondendo esse porquê. Aí vem o how, quer dizer, o processo. Isso também entra em cronograma. Quais são as etapas do projeto? Aqui, ó. How, como a gente vai fazer o projeto? Quais são as etapas? Quais são os caminhos? Primeiro eu vou precisar contratar o ator, eu vou ter que fazer o contrato, eu vou ter que contratar o espaço, eu vou ter que divulgar o evento. Para quem? Para o público-alvo que a gente definiu. Então, a gente já responde esse how com um monte de coisinhas que precisam ter no projeto e que muitas vezes a gente esquece. Então, por exemplo, a divulgação, a gente sempre, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, na hora, não tem ninguém, porque a gente esquece da divulgação. Precisa ter uma divulgação forte e boa. Bom, aí o how much é o nosso orçamento, que respondendo a todas essas perguntas, você consegue fazer um orçamento muito, muito coerente. Então, a chance do seu projeto pecar por execuibilidade ou ser desclassificado por algum ponto de execuibilidade mesmo, de orçamentos, diminui muito quando você responde essas perguntas, o 5W e o 2H. Essa é uma ferramenta de administração que a gente usa assim recorrentemente para ações que são feitas dentro de empresas, dentro de
instituições, etc. Bom, pensando agora na estrutura base do projeto, a gente tem a apresentação ou resumo, que é o quê? Objetivos geral e específico também é o quê? O what. Justificativa é por quê? Why? Os planos, plano de distribuição, plano de acessibilidade, plano de divulgação, isso aqui a gente vai responder com o how, como, cronograma, orçamento. Ah, tá. O plano de divulgação também precisa do who. Quem? Para quem a gente vai divulgar? O cronograma também é when e how. É quando e como. Orçamento é how much. Quanto? Quanto custa? Muito bem. Esses são os meus dados para contato. A aula, infelizmente, terminou. Se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo e-mail, e pelo WhatsApp também. A minha empresa, ela faz projetos culturais, ela usa essas ferramentas e pode te ajudar a fazer essas mesmas coisas por meio da mentoria. Encontre a gente nas redes. Nós somos uma empresa muito conceituada em Sorocaba. Aqui estão os contatos para você procurar a gente nas redes sociais. É, tem o meu, Haikai, e o da empresa, Gávea Cultural. A gente está esperando vocês. E muito obrigada. Até a próxima.